que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores. Quem que foi Stendhal, né? Vamos por partes. Quem que foi Stendhal? Stendhal foi um escritor francês que ele disse assim, olha, vou escrever um livro para 100 leitores, que ele quis ir de um público mais seleto, ele queria selecionar o público dele, tá? Então, olha só, coisa que me admira e consterna. O que que é consterna, José? Consterna é uma coisa que te deixa triste. Então, por exemplo, me admira e consterna, então consterna, me admira e me deixa triste. Então, ó, que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, admira esse narrador defunto e deixa ele triste. Agora, olha só, o que não admira, nem provavelmente deixará ele triste, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20 e quando muito 10. 10, talvez 5. Então, olha só, o que que é esse outro livro? Até então a gente não sabe, mas a gente sabe que ele não vai ficar admirado e nem triste se o livro que ele está falando não pegar 100 leitores, não pegar 20, 50, 10. Não, se não pegar 5. Se pegar 5, ele não vai ficar nem triste. Então, o que que ele está fazendo? Ele já está rebaixando o livro dele, né? Ele já tá fazendo assim, não rebaixando, mas, por exemplo, eu não ligo, não ligo, cara. Se você gostar ou não do meu livro, tanto faz. Pra mim não faz diferença nenhuma. Não vai me admirar, não vai me contestar. Então, ó, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Beleza? Agora, olha só. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa. O que que é difusa? Uma obra sem linearidade. Então, a gente não consegue ter ali um começo, um fim, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabuses de pessimismo. Então, ó, a gente descobriu então que a obra é do Brás Cubas, do narrador defunto. Então, ele tá meio que te provocando, consegue entender? Olha, se tu lê, ó, beleza, só agora se não lê, tanto faz. Não vou ficar triste com isso, não vou ficar consternado com isso, não vou ficar admirado se bater 5, 10, 20 leitores, tanto faz pra mim, não faz diferença, saca? Então, olha só, olha que legal agora. Pode ser obra de finado, ou seja, obra de morto, porque o narrador é defunto, né? Quando a gente fala de narrador defunto, é porque o livro é narrado por alguém que já morreu. Então, por isso que é um narrador defunto. Show? Beleza. Agora, escrevia com a pena da galhofa. O que que é pena da galhofa? Pena da galhofa, galera, é um instrumento humorístico da época. Então, por exemplo, pena da galhofa, escreveu com a pena da galhofa, escreveu com humor, tá? Escreveu com humor. E a tinta da melancolia. Então, ele escrevia com humor e ao mesmo tempo com uma tinta de melancolia. Isso aí não é meio confuso? Não é meio contraditório? Ele escreve com humor e depois melancolia. Melancolia representa tristeza. Alguém melancólico, alguém triste, né? Pessimista. Então, a gente tem aqui um certo sarcasmo, percebe disso? Uma certa ironia, beleza? Que, pô, é bem irônico, né? Eu escrever com humor e depois escrever com melancolia. É uma antítese também, beleza? Então, ele tem esse lance. Por exemplo, eu posso dizer que a melancolia está sobreposta ao humor. Então, a gente bota mais melancolia do que humor? Não. Ele fala que ele escreveu com humor e com melancolia. Os dois juntos. E não um mais do que o outro. Show? E não é difícil até ver o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave. O que que é agente grave? Agente grave, galera, o agente grave, na época, era considerado os escritores mais cultos. Então, os leitores mais cultos acharão no livro umas aparências de puro romance. Ou seja, a galera que entende mais, que é culta, né, mais erudita, vai ler o livro e vai falar assim, nossa, que romance, meu Deus do céu, muito romance, muito romance. Ao passo que a gente frívola, ou seja, a galera popular, não achará nele o seu romance usual. Ou seja, a galera popular vai ler e falar assim, nossa, que livro tem pouco romance, tem pouco romance. Ei-lo aí, ou seja, aí fica privado da estima, ou seja, da aceitação dos cultos e do amor dos frívolos. Ou seja, o livro dele vai ficar privado da aceitação da galera que é culta e vai ficar privada da aceitação da galera que é popular. Ou seja, ninguém vai entender o livro dele, ninguém vai gostar do livro dele, tá? Que são as duas colunas máximas da opinião. Então, o texto todo ele tá cagando se você vai ou não gostar. Ele fez de propósito para que quem seja muito culto não veja romance e quem seja pouco culto, ou seja, popular, veja muito pouco romance. Ou seja, não agrada a ninguém, tá? Não agrada a ninguém. Isso é um tom o quê? Provocativo, beleza? Então, vamos lá. Vamos ler aqui as alternativas? Então, o autor serve da figura do narrador defunto para desqualificar o gênero romance. Gente, ele desqualificou o gênero romance? Não. Inclusive, é errado a gente falar que Machado de Assis pouco se dedicou ao romance. Machado de Assis fazia sim muitos romances. Só que Machado de Assis, ele tinha um lance, né, com o romance que ele fazia, que era a ironia machadiana. O que que é a ironia machadiana? Ele escrevia o romance, tá? Só que ao invés de falar com o homem traindo a mulher, ele fazia a mulher botar a gaia no homem, né? Por quê? Porque naquela época devido ao romantismo, né, que foi uma escola literária que idealizou muito a mulher como a figura perfeita, a mulher que não trai, a mulher que fica em casa esperando o marido, né? Então, olha só.
Ele vem e fala assim: olha, mulher não é assim não. Olha só, olha só. Mulher trai também, hein? Mulher trai também, hein? Então, ele começou a representar isso, uma forma de criticar, né? Socialmente socialmente a sociedade ficou ruim, mas de uma forma de fazer uma crítica social, saca? Então, ele gostava muito de brincar com essa dicotomia entre o aspecto da mulher idealizada e o aspecto da mulher que ele representa. Tá. Agora, a figura do narrador defunto serve para ressaltar a inverossimilhança dos fatos narrados, confrontados com a realidade da burguesia carioca do século X e X, ou seja, do século XIX. Bom, onde aqui que ele ressalta a inverossimilhança, ou seja, a não que não tem fatos com a verdade, né? Verossimilhança, por exemplo, esse texto é verossimilhante, tem um fato com a realidade, parece com a vida real. Inverossimilhante é um texto que não parece com com a vida real. Em algum momento ele fala que esse texto não é real, ele fala que esse texto é inverossímil, ele fala então, ele fala de burguesia carioca? Não, ele não fala de burguesia carioca, ele não fala que esse texto não é real, ele não fala nada disso, então não pode ser letra B. Agora, criticar a sociedade burguesa brasileira da época valendo-se do uso da terceira pessoa. Primeiro que ele escreve em primeira pessoa, né? Ele fala eu, o Brás Cubas, e não ter esse ponto de vista distanciado, tá? Que ele está inserido na história, como se ele estivesse falando pra gente. Olha, eu não ligo, não vou ficar consternado nem admirado se bater 5 pessoas no meu livro, não, tá? Ele não tem um ponto de vista distanciado, tipo, Brás Cubas não vai ligar. Não, eu não ligo, eu não ligo. Então, não tá distante, show? Agora, olha só, sobrepor a tinta da melancolia ao aspecto humorístico. Então, a gente vai botar mais melancolia do que humor, de modo a valorizar o tom sóbrio e a temática realista, típicos do romance burguês brasileiro. Bom, como eu disse, não há essa sobreposição de melancolia ao aspecto humorístico. Não há. Ele fala que ele escreve com a pena na galhofa e ele fala que ele escreve com melancolia. Então ele escreve com os dois. Ele não fala, eu escrevo com mais melancolia do que pena na galhofa. Show? Então não tem essa sobreposição. Agora, cara, você viu o sarcástico, provocativo, velho? São palavras-chave de Machado de Assis. Machado de Assis era muito irônico, tá? O sarcasmo, o que que é o sarcasmo? O sarcasmo nada mais, nada menos é uma ironia, só que com tom de provocar. Por exemplo, tem um buraco na rua. Relaxa, o governo vai resolver. O governo vai resolver. Isso é sarcasmo. Por quê? Eu fui irônico para provocar, tipo assim, vai resolver nada. Entendeu? Isso é sarcasmo. Então, fazer intromissões na narrativa, sempre o narrador de fundo está lá falando, ou seja, se intrometendo na narrativa, introduzindo pausas no relato, durante as quais estabelece com o leitor um diálogo de tom sarcástico e provocativo, porque ele fala assim: olha, não me consterna nem me admira que não bata 5 pessoas na minha obra. Olha, os frívolos nem gente grave vai se agradar. E aí? Eu vou ficar sem opinião, mas e aí? Entende? Então, o tom provocativo está exatamente aqui. Ele provoca você constantemente, falando que, eu não ligo, não ligo, não ligo. Entende? Então, por isso que a letra E, ele sempre tá ali, ó, sendo irônico, tá? Ele fala primeiro de Stendhal, né? Um escritor francês. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.